Bom, pessoal, então a gente vai iniciar com uma revisão, né, sobre o que a gente viu até agora, até porque essa disciplina a gente já teve mais um feriado aí no meio, e pode ser que vocês já estejam, né, meio que ah, não, não, não estejam se lembrando completamente do que a gente viu, né? Então, o que é central, por enquanto, nessa disciplina para a gente é o composto de marketing. É claro que a gente viu coisas relacionadas às estratégias e a outras questões, mas o composto de marketing, ele é um ponto fundamental para a gente entender sobre marketing, para a gente entender como que a gente age enquanto marketing, enquanto organização. Bom, o que que é o composto de marketing, então? Primeiro, a gente tem que pensar que quando a gente está falando do composto de marketing, a gente está falando de um conjunto de variáveis, e essas variáveis, elas são controláveis, ou seja, a gente consegue, em certa medida, alterar essas variáveis para que elas funcionem. Bom, então, por que que a gente altera, por que que a gente trabalha com as variáveis que estão no composto de marketing? Exatamente para implementar a estratégia de crescimento, de posicionamento e segmentação. Então, quando a gente está numa organização e a gente está pensando em crescer, a gente precisa usar as variáveis de marketing. Lembre lá os 4 P's. Quando a gente está se posicionando, quando a gente se posiciona no mercado, em qual mercado, para quem a gente vai vender, a gente precisa entender da segmentação. A gente precisa segmentar o mercado, entender como esse mercado é dividido em grupos mais ou menos homogêneos. Porque quando a gente pensa no mercado, o que a gente pensa? Um grande mercado que tem várias pessoas diferentes que compram por diversos motivos. Quando a gente segmenta, a gente escolhe algum desses motivos e aglutina essas pessoas. Isso é segmentação. Então, quando a gente está pensando na segmentação, a gente pode posicionar. A gente posiciona um produto por ser fitness, a gente posiciona um produto por não levar determinado ingrediente, a gente posiciona um produto por ser zero, a gente posiciona um produto para criança, a gente posiciona um produto para idoso. Cada um deles, cada posicionamento a partir da segmentação, a gente vai ter estratégias de marketing que são diferentes. Bom, dito isso, então, a gente consegue planejar, implementar e controlar essas variáveis a fim de satisfazer o mercado-alvo. Bom, e aí, para que a gente faz tudo isso, professor? A gente faz tudo isso para criar e manter um posicionamento competitivo. Então, rapidamente, o composto de marketing, ele é um conjunto de variáveis controláveis. Com essas variáveis controláveis, a gente consegue implementar estratégia de crescimento, posicionamento e segmentação. Para tanto, a gente planeja, implementa e controla, a fim do quê? Satisfazer o mercado-alvo, criando e mantendo um posicionamento competitivo da nossa organização. Bom, quem é esse composto de marketing, então? O composto de marketing é o famoso 4 P's que a gente já viu: preço, produto, praça e promoção. O preço vai nos dizer a quanto a gente vende, o produto o que a gente vende, a praça é como a gente vende, como as pessoas acessam, e a promoção é para quem. Bom, produto. O que que a gente está fazendo com o produto? A gente tem que pensar no produto, que o produto ele é uma forma da gente gerar valor. A gente tem que sempre pensar que a gente está gerando valor. E a gente gera valor para alguém por meio de atributos que as pessoas percebem e por meio de atributos que as pessoas não percebem, aqueles que são imperceptíveis. Quando eu coloco para vocês 2 grãos na frente, vocês não sabem um que é produzido por orgânicos, pelo método orgânico, e outro pelo método tradicional, convencional, né? Vocês não sabem. Vocês não sabem que quando eu coloco para vocês dois produtos na frente, podem ser iguais, qual que vai glúten, qual que não tem glúten. Então, tudo isso são atributos imperceptíveis. E tem aqueles perceptíveis, que a gente vê. Aquele que está mais bonito, aquele que a gente consegue enxergar, ou que a gente consegue enxergar do que é feito, ou coisas nesse sentido. Então, nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras da área de marketing, nós temos que pensar em reforçar os benefícios percebidos, reforçar aquilo que o cliente já sabe que é bom, e informar, comunicar aquele que ele não percebe, aquele que ele ainda não enxerga, aquele que ainda não está na cara dele, porque exatamente é por aí que a gente consegue gerar valor. E aí a gente tem várias estratégias. Bom, então quando a gente está trabalhando com produto, o produto é um P do composto de marketing, nós temos que gerar valor no mercado. A gente reforça aquilo que é percebido e a gente informa e comunica aquilo que não é percebido. Para tanto, a gente tem algumas estratégias. Quais estratégias a gente tem? Certificação, que é uma forma da gente informar um determinado padrão de qualidade ou de rastreabilidade. Mix de produto, quando a gente tem um conjunto de linhas e que a gente pode trabalhar na amplitude e na profundidade dessas linhas de produtos. Branding, né? Quando a gente
trabalha com a marca, com marcas diferentes, então cada marca a gente posiciona de um jeito, por exemplo, no mercado. Valor da marca, quando a gente pega a nossa marca, a gente entende que ela é muito forte e passa ela para outros produtos. Marca própria, quando a gente, de repente, desenvolve uma marca própria, muito comum em varejistas. E rótulo e design por meio realmente ali do rótulo, do desenho do rótulo, das informações, do design do produto, que a gente pode informar algumas coisas até com as etiquetas inteligentes. Bom, aí a gente vai para um outro momento, que é o momento de preço. Quando a gente está falando de preço, toda vez que a gente estiver falando de preço, a gente está falando com uma percepção de valor. E aí, quando a pessoa percebe, ela tem um benefício, ela percebe melhor os benefícios, ela frequentemente está disposta a pagar mais, né? Então, quando eu percebo alguma coisa, um benefício de um produto, eu estou disposto a pagar mais porque eu estou percebendo que aquilo vai trazer mais benefício para mim. E existem vários métodos da gente precificar. A gente viu o método de custos, vocês escreveram um textinho sobre o método de precificação de commodities, a gente viu a taxa de retorno e a gente viu também o preço de concorrência. São 4 métodos, tem alguns outros, mas esses daqui são os mais comuns. Daí a gente foi para o outro P, que é o P de praça e distribuição. Esse P, a gente tem que sempre pensar na quantidade e momento. O objetivo da praça é disponibilizar os produtos, e a gente tem que pensar na quantidade e momento. Quando a gente está falando de um mercado agroindustrial, nós temos que estar levando em conta a distância da produção e as estratégias de distribuição, opções logísticas, custos, tempo, números de intermediários. Bom, um exemplo, na verdade, uma estratégia cada vez mais utilizada é a estratégia do Omnicall, ou Omnichannel, que é você alinhar os canais de distribuição. Sejam esses canais a loja física, o telefone, a web, o celular e as redes sociais, por exemplo. Então, você alinha isso, né? Você não trata isso dividido, você trata como se estivesse tratando de um mesmo consumidor. Bom, então, é alinhar os diversos canais, por exemplo, lojas físicas, lojas virtuais, mídias sociais, contato de vendedores. A gente também viu que, para o conceito de distribuição, né, de praça e distribuição, a ideia de shopper é bastante importante. O shopper é aquele que toma a decisão no varejo. Então, a gente está vendo aí uma característica clássica do shopper, que ele está escolhendo pela embalagem do produto e lendo ali o que tem na embalagem. Quando a gente vai tratar com esse tipo de cliente, a gente tem que pensar que o ambiente externo da nossa loja, por exemplo, influencia, como estacionamento, fachada, comunicação visual, e o ambiente interno também, como o tipo de sortimento de produtos, a cor, o odor e a iluminação. O exemplo que eu usei para vocês foi do Hortifruti, né? E que a gente viu algumas coisas. Por último, a gente tem a promoção, que são ferramentas de comunicação que fazem chegar uma mensagem a um determinado público-alvo. Bom, entre essas ferramentas de comunicação, o que a gente tem que pensar é que sempre o nosso produto, quando ele está na prateleira, ele pode ser escolhido, né? Então, ele tem várias opções, a gente concorre com outros produtos, quase que frequentemente. Então, quando a gente está nisso, a gente tem que pensar que a gente tem que atuar com algumas coisas, como, por exemplo, com as propagandas, que são aquelas mensagens que a gente passa, a promoção de vendas, ou seja, fazer nosso cliente experimentar o produto ou ter experiências, a exposição desses produtos e a força de venda como sendo o nosso conjunto de vendedores mesmo que estão atuando nas vendas dos nossos produtos. Então, a promoção é uma forma de comunicação e por isso ela mexe com a relação de engajamento, de motivação do consumidor, e a gente tem no agronegócio algumas estratégias de comunicação. Seja a estratégia por setor, ou seja estratégias por produto, que a gente chama também de commodity advertising. Então, aqui é uma estratégia de setor, né? Agro é tech, né? Aquela propaganda que vocês já estão acostumados e acostumadas, ela é uma propaganda que a gente usa para setor. Então, a gente está fazendo uma propaganda de um setor todo, o setor do agro. E a gente tem também a propaganda de produtos, ou de um conjunto de produtos. Por exemplo, abacates do Brasil. A Associação de Produtores de Abacate, ela faz essa relação. Fala, Lucas. Aqui temos também a ideia do etanol, né? Etanol mais verde, que é uma campanha para conscientizar as pessoas sobre o uso
e para isso ela usa cálculos de carbono, sustentabilidade, árvores plantadas, e a ideia é incentivar os produtores a plantar cana e também incentivar os consumidores a abastecerem com etanol. Aqui é uma clássica, né, dos Estados Unidos de leite, né, dizendo que o leite faz um corpo bom, alguma coisa nesse sentido, trazendo essa ideia de saúde relacionada com leite. Então, mais uma daquela de produtos, né, de commodity advertising, que a gente já viu lá atrás. Até aqui eu passei para vocês tudo que a gente viu sobre composto de marketing, os 4 P's. Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Não? Beleza. Agora então, nós vamos para os canais de distribuição, tá? Deixa eu... Vocês estão vendo aí? Podemos tocar? Beleza. Qual que é a diferença entre atacado e varejo? O que vocês entendem de diferença entre atacado e varejo? Eu acho que atacado é em grande quantidade e varejo em unidade. Atacado compra em mais quantidades, quantia de produtos. Deixa eu colocar aqui que eu não estou vendo vocês. Quantia de produtos na compra, quantidades. Bom, o atacado, então, trabalha com grandes volumes destinado ao público revendedor. Isso aqui a gente tem que pensar. Qual é a ideia de um atacado? Atacado, a gente está pensando num público que vai revender. Aquilo que a gente conhece como atacadão, como esses supermercados grandes que tem uma pegada de atacado, a gente chama de atacarejo, que é um atacado, tem uma característica de atacado, mas vende no varejo. Aquilo não é atacado, não é venda de atacado quando você compra uma caixa de alguma coisa. Só porque você compra mais quantidade, por exemplo, uma caixa de sabão em pó, não quer dizer que você está comprando no atacado, né? Isso tem que ficar bastante claro, porque o atacado ele trabalha com um grande volume. Então, um grande volume é, por exemplo, para algum outro supermercado comprar, né? E aí os atacarejos, eles intermediaram aí com essas coisas de conseguirem uns preços melhores e etc. Então, o que é o atacado? O atacado é eu trabalhar com grandes volumes e eu vou destinar, eu vou me posicionar para um público que vai revender. E o varejo, como a Tainara diz, é a forma que a gente está acostumada, que a gente vai atender quem? O consumidor final, e por isso a gente vai trabalhar com pequenas quantidades ou quantidades menores, não necessariamente pequenas quantidades, mas com quantidades menores. Então, vamos lá, diferenciar atacado de varejo. Atacado, grande volume, público revendedor. Varejo, quantidade menor, consumidor final. Atacado, grande volume, público revendedor. Varejo, quantidade menor, consumidor final. Atacado, grande volume, público revendedor. Varejo, quantidade menor, consumidor final. Ficou claro? Todo mundo consegue ver isso, enxergar que é assim? Tá. Quando a gente fala de canal de distribuição, canal de distribuição está ligado à praça. O que seriam os canais de distribuição? Como que vocês enxergam? Qual que é essa ideia de canais de distribuição? Me dê um exemplo de canal de distribuição. Tá, mas qual é a forma de distribuir? Entendeu? Ah, tá, o Mercado Livre como um canal de distribuição, perfeito. Quando a gente vende via Mercado Livre, o Mercado Livre distribui a compra, é isso, né? Perfeito. Revendedora, tá. Então, qual que é a nossa primeira coisa? Quando a gente está trabalhando com marketing, primeiro, a gente tem que conseguir
definir qual é o tamanho do mercado que a gente consegue atender. É muito difícil uma empresa conseguir atender o mercado nacional, né? Quando a gente fala das empresas que atendem o mercado nacional, nós estamos falando das grandes empresas brasileiras. Mas essas empresas não representam a grande quantidade de empresas que a gente tem. A grande quantidade de empresas que a gente tem atua em determinados setores. E esses setores, esse tamanho desse mercado, ele é definido a partir da segmentação do mercado. Uma das. Isso aqui eu já falei, não sei o que eu repeti. E aí a gente tem, a partir desse tamanho do mercado, a gente vai definir o canal de distribuição. Ou seja, como a gente vai fazer chegar da produção para o consumidor final. É esse caminho que é interessante para a gente. A gente tem dois tipos de canais de distribuição: o canal de distribuição curto e o canal de distribuição longo. O canal de distribuição curto, ele pressupõe atender diretamente o consumidor nos canais de venda em que atua. Alguém me dá um exemplo de um canal de distribuição curto, de uma empresa que trabalha com canal de distribuição curto? Que a empresa atende vocês automaticamente. Você compra dessa empresa. Você compra direto dessa empresa. Notem lá. Ela atende o consumidor final. Qual empresa atende o consumidor final que a gente consegue ver? Tem várias. Avon. A Avon tem a revendedora no meio, né? Então, não é necessariamente ela, é a revendedora que faz esse elo. Cacau Show tem a franqueada que atende. Qualquer quitanda, perfeito. O mercado, McDonald's, todos eles atendem o consumidor final. É claro que aí no meio tem a franquia, por exemplo, da Cacau Show, do McDonald's. Mas quando a gente está falando de uma quitanda, nós estamos falando de uma quitanda, não necessariamente é o produtor que está vendendo na quitanda, né? Também é um intermediário. Vocês estão falando de lugares que temos um intermediário. Quando a gente vai, por exemplo, na loja de fábrica, nós estamos ali utilizando um canal de distribuição curto, porque a gente está indo comprar diretamente em quem produz. Sei lá, um produtor de orgânicos. Quando a gente vai lá na horta dele ou na barraca dele na feira, nós estamos usando um canal de distribuição curto, que a gente está comprando diretamente quem produz. É o consumidor final falando com o produtor. Agora, quando a gente está usando um canal de distribuição longo, a empresa atua com um ou mais intermediários para fazer o seu produto chegar no consumidor final. A quitanda é um intermediário, porque eu, como produtor de maçã, vendo para a quitanda vende para o consumidor final. Eu, como Cacau Show, entrego para o consumidor final direto. Tem aí a ideia da loja, mas a loja, como a Tainara falou, a loja é da fábrica. Na Cacau Show só vende coisa da Cacau Show, não vende coisa de outra loja, né? Então é uma forma da loja ser exclusiva. Não é um mercado que eu vou lá, tem Nestlé, tem Garoto, tem, sei lá, tem várias marcas, Hershey's, enfim. Então, primeira coisa, o que nós temos que pensar, e sobretudo no mercado agro? A gente tem os canais de distribuição curto, que são aqueles que a empresa atende diretamente o consumidor final, e a gente tem a distribuição longo, que é aquele que a gente conta com um ou mais intermediários. Bom, o canal curto, para que a gente usa o canal curto e quais são as características desse canal curto? A empresa arca com todos os custos da estrutura de vendas, obviamente. Ela tem os custos da estrutura de vendas, porque se ela vende como a quitanda, se eu sou produtor de maçã e vendo para a quitanda, quem tem os custos da estrutura de vendas? O produtor de maçã ou a quitanda? Eu sou um produtor de maçã e vendo para uma quitanda. E a quitanda vende para um consumidor final. Perfeito, a quitanda. A quitanda é aquela que tem todos os custos, que arca com todos os custos da estrutura de vendas. É um maior investimento inicial, porque a gente vai ter que gastar mais dinheiro para estruturar as vendas.
Mas a gente pode gerenciar o negócio de maneira mais eficiente. Por quê? Porque a gente está perto, a gente está direto falando com o consumidor final, a gente tem menor ruído de comunicação e a gente consegue garantir margem maior, porque a gente não perde a margem no meio com o intermediário. Então a gente pode agir de modo mais eficiente, menos ruído de comunicação e com margem de lucro maior. Qual que é essa ideia do canal curto? A gente prevê, no máximo, a existência de um varejista entre o fabricante e o consumidor final. Então, quando a gente está falando da quitanda, por exemplo, a quitanda entra num canal curto. Se a gente está pensando que essa quitanda, ela compra direto do produtor. Agora, se o produtor vende para o Ceasa vende para a quitanda, ou Ceagesp, Ceasa, né? Aí nós já não estamos falando mais de um canal curto. Quando a gente fala de um produtor que vende para um supermercado, ou que vende para um conjunto ali, para um centro de distribuição, esse centro de distribuição vende para o supermercado, nós não estamos falando de um canal curto. O canal curto é aquele que tem só um varejista no meio, no máximo, ou a gente faz uma relação direta com a empresa. Cacau Show é um exemplo, porque a gente pode considerar o franqueado um varejista, como também ele é o único, ele vende só Cacau Show, então ele representa a fábrica de uma maneira geral, né? Ele tem um varejista ali, mas é representante da fábrica. Quando a gente está falando da revendedora da Avon, como a Naomi falou, é um canal curto, porque ela é uma varejista, no final das contas. Ela é uma revendedora que está entregando ali o produto da Avon no meio da nossa cadeia de distribuição, dos nossos canais de distribuição. Então, tem a gente, a Avon, a revendedora e consumidor final. É isso. Aí tem a Cacau Show, as lojas, o consumidor final. Notem que a gente não tem muita coisa aí no meio, né? Quando a gente não tem essas coisas aí no meio, quando a gente não tem um conjunto de outros intermediários, nós estamos falando de um canal de distribuição curto. Nós também temos um canal de distribuição longo. O canal de distribuição longo, para que a gente usa? Quando a empresa tem a possibilidade de ampliar mais rapidamente sua área de cobertura, dado o menor investimento. Óbvio, a mesma coisa quando a gente acha um representante comercial. Nós somos uma empresa, nós atuamos em São Paulo, nós queremos ir para o Paraná. Nós podemos fazer uma estrutura de vendas no Paraná, e aí a gente vai estar escolhendo um canal curto, ou nós podemos fazer uma estrutura de vendas, ou nós podemos terceirizar essa estrutura de vendas. Óbvio que a gente vai perder margem, porque parte da nossa margem vai ficar com essa estrutura de vendas que foi feita lá, mas a gente pode usar ela. E aí, feito isso, a gente está usando um canal longo. Então, a gente tem essa possibilidade de ampliação com menor investimento. A gente amplia, atende mais gente com menor investimento, porque a gente está terceirizando. Parte disso a gente está deixando para essa empresa, para o representante comercial, para essa galera que a gente sabe que atua. Então, quem vai fazer esses investimentos necessários para ampliação? São os intermediários. E eles já têm uma estrutura, frequentemente, para fazer isso, e eles já têm essa estrutura que leva os produtos da empresa até o consumidor final. São os intermediários que organizam esse meio aí do canal de distribuição. Essa relação entre empresa e consumidor final. O fabricante conta com uma maior especialização em seu negócio principal, né? Por quê? Porque eu não ligo, eu enquanto fabricante não é que não ligo, eu não estou preocupado com vendas. Quem está preocupado com vendas são meu representante comercial. Eu estou focado no meu negócio principal. O que é meu negócio principal? Produzir. Meu negócio principal é fazer caneta. Então, eu vou focar em fazer caneta e os meus representantes comerciais, terceirizados ou não, outras empresas, eles que vão vender. Eu, enquanto fabricante, estou especializado em diminuir custo, aumentar a qualidade, inovar nas canetas. Então, por isso que pode ser interessante. E a gente, por outro lado, né, um problema, tende a afastar a empresa da ponta do mercado, porque reduz, em longo prazo, o seu conhecimento do mercado consumidor. Obviamente, nesse caso, quem conhece o mercado consumidor? A empresa ou o intermediário? O intermediário. Por quê, professor? Porque o intermediário ele está em relação com o consumidor final. É ele quem está fazendo a venda. É ele quem está ouvindo as reclamações. É ele quem está tendo essa relação com os consumidores finais. Então, rapidamente, temos o canal curto. O que é o canal curto?
a empresa que fabrica, ela mesma arca com todos os custos da estrutura de vendas. Então, a estrutura de vendas está sob responsabilidade do fabricante. Ele custa mais, tem um maior investimento inicial. O que ele traz de bom? A empresa ela pode gerenciar de modo eficiente com menos ruídos de comunicação, porque eu tenho uma relação direta com o meu consumidor final. E eu consigo ter uma margem maior, porque eu não perco margem nos intermediários. E aí, como que é a minha estrutura? É, no máximo, um varejista entre o fabricante e o consumidor final. Perfeito, vamos para o outro modelo. Nosso outro modelo é de canal longo. O canal longo, a gente tem possibilidade de ampliar nossa área de vendas mais rapidamente, nossa área de cobertura, com menos investimento. Porque o investimento está com quem? Está com a empresa que vai vender para a gente. Os intermediários farão os investimentos e utilizarão suas estruturas para levar os produtos da empresa até o cliente final. Quem vai se responsabilizar por esse processo são os intermediários. Nós, enquanto empresas, vamos nos especializar, vamos nos focar naquilo que a gente faz. Então, a gente conta com uma maior especialização, porque quem está fazendo essa coisa de levar o produto é o intermediário. E só que tem um probleminha aí. A gente vai se afastando do nosso consumidor final e os intermediários começam a conhecer nosso consumidor final mais do que a gente, fabricante. Certo? Tranquilo? Conseguiram entender essas diferenças de quando é bom escolher um, quando é bom escolher outro? Beleza. Então, ó, o mercado pouco concentrado, baixa margem unitária. Então, eu tenho um mercado que não é concentrado, eu tenho baixa margem de lucro unitária, eu tenho baixa venda por ponto de venda, ou seja, eu não sou representante daquele ponto de venda, aquela marca que aquele ponto de venda vende mais. Eu tendo a priorizar um canal de distribuição longo, com baixo número de visitas mensais a esses clientes. Exatamente porque não é muito concentrado, a minha margem de lucro é baixa e eu não vendo muito no ponto de venda. Agora, se fosse o contrário, se eu tiver um mercado concentrado, eu que domino o mercado enquanto empresa. Aquele cara, o intermediário que está comprando de mim, ele compra muito, ele faz um pedido grande no ponto de venda. E é importante que eu faça visitas frequentes a esses clientes, porque o cliente é muito importante para mim, porque ele compra muito de mim. Então, eu vou priorizar um canal curto. Então, eu priorizo um canal de distribuição longo quando o quê? O mercado não é concentrado, eu tenho baixa margem na unidade do produto e eu tenho baixa quantidade de venda por ponto de venda. Quando o mercado é concentrado, o pedido é grande por ponto de venda e por isso eu necessito fazer visitas frequentes, óbvio, porque o cliente representa demais para mim. Se eu perder esse cliente, eu vou perder muito. Então, eu priorizo um canal curto. Por que um canal curto? Porque eu, empresa, estou pertinho do meu cliente. Canal longo, eu, empresa, estou distante do meu cliente. Se o meu cliente, então, para eu estar distante do meu cliente, o que tem que acontecer? O meu cliente, o mercado não pode ser muito concentrado, ou seja, eu não posso representar esse mercado. Ou ele é pulverizado, a gente são várias marcas, o cliente chega lá e compra por preço, ele compra por outros motivos. Eu não tenho lá muita margem nesse produto que eu vendo, né? E esse ponto de venda lá, ele é um ponto de venda, eu tenho um baixo número de vendas no meu ponto de venda. Então, o que isso me faz? Me faz ficar afastadinho do cliente. Canal de distribuição longo. Agora, o mercado é concentrado, eu concorro com mais um ou dois, no máximo, certo? Esse meu ponto de venda compra muito. Se eu perder, eu vou perder um grande cliente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me aproximar. Canal de distribuição curto.
Canal de distribuição curto faz com que o que eu faça? Eu seja conhecido, eu vá visitar esse cliente várias vezes, enfim. Entenderam? Por que a gente afasta e por que a gente fica no curto ou por que a gente fica no longo, a depender do estilo do cliente, a depender da nossa margem de lucro, a depender da concentração do mercado, a depender, exato, da estratégia que a gente utiliza, mas entendendo o quê? O mercado é concentrado, ou seja, eu concorro com muita gente? Se sim, por que eu vou ficar pertinho do cliente? Se ele tem vários, ele pode comprar vários. Perfeito. Agora, segundo ponto, eu tenho muita margem. Se eu vender um avião, vamos pensar um mercado de caneta Bic e o um mercado de aviões, Boeing. A Boeing, como ela fica perto dos clientes? Pertinho, o vendedor conhece o cliente, faz visita, leva para jantar, faz reunião na sede, faz reunião na sede da onde é o cliente, faz reunião no país, leva a equipe, gasta um monte, porque o canal é curto, não adianta eu ter intermediário, eu estou vendendo um avião, o avião vai sair dali e vai voar. Ele é muito caro. Eu vender um avião ou alguns aviões, está feito meu ano na empresa. Ele é muito caro. Então, o que é? O mercado é concentrado. Quem concorre com a Boeing? Airbus e mais uma ou outra. Só. Mercado concentradíssimo. O pedido ele é grande em termos de dinheiro. 3, 4 aviões, a empresa leva 2, 3 anos para fazer. Então, ele é muito... É um pedido que movimenta toda a indústria, né? E a margem é altíssima. Então, é óbvio que o canal de distribuição é curto. Eu falo quase com o dono da empresa. Agora, vou contar a minha caneta. Minha caneta eu concorro com um monte de gente. Então, o mercado é pouco concentrado. Minha margem de lucro na caneta é baixa. E eu vendo, não vendo muito. Cada lugar eu vendo um tanto. Por que eu vou ficar pertinho do cliente, tendo uma estrutura de vendas, gastando dinheiro para estar ali coladinho? Então, eu vou usar um canal de distribuição longo. Agora, se eu tenho uma empresa que vende caneta e eu vendo caneta para 3 pessoas, para 3 outras empresas que vão revender minhas canetas, é óbvio que eu vou fazer um canal de distribuição curto com essas pessoas, com esses 3 revendedores. Por quê? Porque os 3 revendedores, se um parar de comprar comigo, me quebra. Porque eles me garantem ter margem, porque eles compram em quantidade, porque eles representam muita venda para mim. Entenderam a relação? Ficou claro? Essa escolha e a forma que a gente faz? Vou levar o silêncio como um sim. Ah, a Tainara falou sim. Formas de distribuição. A gente pode dividir geograficamente, ou seja, fazer um canal de distribuição geográfico. Alguém dá um exemplo de um canal de distribuição geográfico aí no chat pra gente. O que seria eu dividir meus canais de distribuição de forma geográfica? Como seria um jeito de eu dividir isso? Se eu sou uma empresa nacional e eu vou fazer uma divisão geográfica dos meus canais de distribuição. Que jeito seria? Lucas, Naomi, Tainara? Lembra, é o jeito que eu vou entregar meu produto. Eu vou vender para um revendedor, Como que seria essa forma de distribuição? Como que eu iria organizar essa distribuição? Vou dar uma dica. Vou começar com uma dica aqui para divisão geográfica, depois vocês vão pegar para os outros. Divisão geográfica. Eu pego por áreas. Perfeito, não. Divido por áreas. Se eu trabalho numa cidade, divido por áreas da cidade. Se eu trabalho num estado, divido por áreas do estado, municípios. Se eu trabalho num país, divido por estados. Então, cada grupo é responsável por uma área do meu para fazer meus canais de distribuição. Então, por exemplo, no Nordeste eu vendo de um jeito, no Sul eu vendo do outro, no Sudeste eu vendo do outro. Divisão por produtos. Eu pego os meus vários produtos e tem uma equipe que é responsável pelo produto A, pelo produto B, pelo produto C, e aí eu distribuo isso de formas diferentes. Então, por exemplo, meu chocolate A eu distribuo de um jeito, meu achocolatado eu distribuo de outro, por causa das relações. Vamos pensar, né,
nas grandes empresas, Sadia, cada linha de produtos é distribuída de um jeito, exatamente porque eles mudam o jeito de distribuir os produtos, né? Então, a linguiça é distribuída de um jeito, a lasanha é distribuída de outro, por causa das especificidades do produto. Posso ter uma divisão de distribuição por tipo de cliente, né? Os meus clientes que compram a partir de uma quantidade, eles são atendidos e têm uma distribuição de uma forma, os outros de outra, e assim sucessivamente. Então, a gente tem os tipos de distribuição, tem outros, tá? Mas esses são os 3 principais. Geográfica, a gente divide a equipe de vendas e de distribuição de forma geográfica. Por produtos, então, por linha de produtos, um vende a linha A, o outro vende a linha B, o outro a linha C, ou por tipo de cliente. No varejo alimentício, o que a gente tem de varejo alimentício? A gente tem os supermercados de vizinhança, que são aqueles supermercados pequenos, frequentemente atuam em bairros. A gente tem os supermercados tradicionais, que já pegam uma maior área, já vendem uma quantidade, um sortimento de produtos interessante. A gente tem as superlojas, né? A gente chama também de hipermercados e coisas desse tipo, que vendem várias coisas. E a gente tem as lojas de conveniência, que frequentemente são pequenas lojinhas em bairros e muito alocadas a postos de gasolina. Então, pessoal, o que a gente viu até aqui de forma rápida para fechar? A gente viu a diferença entre atacado e varejo, atacado, grande volume, público revendedor, varejo, consumidor final, quantidade menor. Tem que ficar isso na cabeça. A gente viu canais de distribuição, que é dos objetivos do marketing, né? É entender o tamanho do mercado e para quem a gente vende, que tamanho a gente consegue atender. E aí a gente vai definir os canais de distribuição. O que são os canais de distribuição? É como o produto chega no consumidor final. Nada mais que isso. Tem o canal curto, que pressupõe a empresa atender diretamente o consumidor final, e tem o canal de distribuição longo, que ele tem intermediários nesse intermeio. O curto, a empresa arca com os custos, maior investimento inicial, poderá gerenciar o negócio de modo mais eficiente e prevê no máximo a existência de um varejista entre o fabricante e o consumidor final. No longo, a gente tem uma possibilidade de ampliar mais rapidamente a nossa área, porque é o terceiro que faz isso. A gente tem os intermediários fazendo esses investimentos. A gente, enquanto fabricante, se especializa mais. E quem está no nosso negócio, quem está preocupado com a distribuição é o nosso parceiro. E a gente tem um problema que isso tende a afastar a gente do consumidor final. Então, a gente tem os canais. Quando o mercado é pouco concentrado, a gente tem baixa margem unitária, baixa venda por ponto de venda, prioriza canal de distribuição longo. Quando a gente tem pedido grande por ponto de venda, mercado concentrado, a gente prioriza produtos através de um canal curto, a gente está próximo. Formas de distribuição, a gente pode dividir geograficamente por regiões, a gente pode fazer uma divisão por produtos, cada produto a gente divide de um jeito, enquanto empresa, e enquanto empresa a gente pode dividir por tipos de clientes. Aqueles clientes A, B, C a gente entrega de um jeito, D, E, F a gente entrega de outro, a depender do tipo de cliente, da forma que ele se conecta com a gente. Essa divisão por produto e por cliente entra nas refeições de um cardápio de avião. Por exemplo, tem aquelas culturas que têm que ter cozinhas próprias para suas alimentações, tanto no preparo ou pela forma de distribuição pela tripulação. Pode ser, acho que pode ser. Pode ser. Um pouco específico, né? Mas pode ser, sim, está relacionado. Se for ver, sim. Aí, o varejo alimentício, que é uma coisa específica. Supermercados de vizinhança, os supermercados tradicionais, a superloja e as lojas de conveniência. Ficou entendido? Ficou claro? Alguém ficou com alguma dúvida?